Oi, tudo bem? Como vocês estão? Mais um vídeo aqui para esse canal, mais um momento de devocional aqui, uma mensagem para vocês. E hoje, enquanto eu estava fazendo o meu momento de devocional com o Senhor, lendo a Bíblia, passando um tempo com Ele, refletindo sobre algumas coisas da vida, eu senti vontade de compartilhar com vocês aquilo que eu tenho sentido no meu coração. E é um tema que muitas vezes a gente não gosta de falar, porque é um tema, às vezes, que deixa o clima pesado, né, digamos assim, mas são sobre perdas, são sobre renúncias na nossa vida, coisa que às vezes a gente precisa entregar, ou mesmo quando a gente não quer entregar, que é tirado de nós de alguma forma, né? E onde Deus se encaixa nisso, né? Às vezes a gente se pergunta onde está Deus durante esse processo, ou por que Deus fez isso comigo, ou por que Deus permitiu que isso acontecesse. E Deus tem ministrado sobre isso no meu coração, e eu queria passar um pouquinho sobre isso para vocês. Eu tava lendo hoje especificamente 1 Crônicas 29, e vai relatando sobre Davi passando o trono para o seu filho Salomão e dando todas as instruções de como ele deveria construir o templo, um local de moradia para Deus, né? Porque Deus habitava em tendas, né? Ali que ficava a arca do Senhor, e Davi quer construir um templo, e Deus fala para ele: olha, Davi, não vai ser você que vai construir o templo, será seu filho. Então ele já deixa tudo preparado para Salomão só tocar a obra, sabe? E nesse momento começa a narrar aqui a quantidade de ouro, prata, bronze, ferro, madeira, tudo que foi pedras preciosas, tudo que foi destinado à construção. E eram toneladas e toneladas disso, que vieram da parte de Davi. E Davi também oferece ao povo: quem quer participar? Quem quer também ofertar? E o povo ofertou também mais e mais toneladas. E aí você pode olhar e falar assim: nossa, se eu desse 1 tonelada de ouro para a igreja, nossa, teria que ter o quê? Uma estátua minha lá? Em agradecimento, sabe? Alguma coisa assim, onde a gente quer se engrandecer por algo. Mas Davi, ele faz o contrário. Ele diz assim: mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que veio diante das tuas mãos. Ou seja, Davi reconhece a pequenez dele, a pequenez do povo dele, do povo de Israel, e ele fala: quem somos nós? E tudo isso que nós te demos, Deus, na verdade veio do Senhor, a gente só tá te devolvendo. E eu comecei a pensar sobre isso na nossa vida, porque tudo aquilo que nós temos, tudo o que nós temos, seja nossos familiares, o nosso marido, os nossos amigos, pessoas ao nosso redor, a nossa igreja, o carro, a casa, o meu animal de estimação, as roupas que eu tenho no meu guarda-roupa, o dinheiro que eu tenho na conta bancária, todas as coisas vieram do Senhor para minha vida. Todas as coisas debaixo de uma permissão de Deus vieram para minha vida. E a partir do momento que, por exemplo, eu dizimo numa igreja, eu só estou devolvendo 10% daquilo que o Senhor me deu no mês. Mas às vezes na nossa vida a gente precisa dar algo ou renunciar a algo para Deus. E nós, nossa Senhor, por que você fez isso? Por que você tomou isso de mim? Mas nós precisamos ter o entendimento que aquilo na verdade nunca foi teu. Aquilo na verdade é de Deus para sua vida, e você é um bom mordomo cuidando daquilo. Você é como um pai que confia ao filho: olha, filho, eu vou viajar, olha aqui minha casa por um mês, você toma conta dessa casa para mim por um mês? E você toma conta daquilo, e você começa a se sentir bem naquele ambiente. Você começa a se sentir em casa, na sala, no seu quarto, você coloca umas roupas ali. E aí quando o pai vem e fala: olha, muito obrigada por ter cuidado, agora é meu de volta. Você fala: nossa, mas eu tava me acostumando, mas eu gostava disso aqui. Mas na verdade não é seu. Então o meu casamento, ele não é meu, ele é do Senhor. A minha família não é minha, ela é do Senhor. As minhas finanças não são minhas, são do Senhor. O meu carro não é meu, é do Senhor. Então tudo proveio de Deus e é de Deus. Então algumas vezes a gente fica se questionando: Senhor, por que você tomou de mim? Mas na verdade Deus só tá falando: eu peguei de volta. Eu peguei de volta. Então eu não sei o que na sua vida talvez você já tenha perdido,
sentido que você teve que renunciar, de repente a sua carreira, ou de repente realmente parte de finanças, às vezes você perdeu muito dinheiro, ou algumas coisas aconteceram, mas em Jó diz, né, Jó 1 diz, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, é dele, é simplesmente dele. Então eu comecei a ter essa convicção muito grande no meu coração desses tempos pra cá, de que todas as coisas, na verdade, pertencem ao Senhor. Nós somos apenas esses bons filhos, bons mordomos que servimos a Ele, que Deus nos confia algumas coisas. Então Deus te confiou um filho, Deus te confiou um marido, uma mulher, Deus te confiou uma casa para você cuidar, mas se Deus pegar de volta o que é dele, não se ofenda, é dele. E a gente precisa confiar que se Deus pegou para ele, se Deus tomou para ele novamente, era porque essa era a vontade do Senhor. E vamos fazer bem feito agora com o que temos nas nossas mãos. Às vezes a gente se chateia por uma amizade que foi perdida, a gente se chateia por um ente nosso que partiu, sofremos luto. O ser humano ele não foi feito para viver o luto, porque nós somos feitos para a eternidade. Nós somos feitos para a eternidade. Nós não somos feitos para a morte. Jesus venceu a morte no nosso lugar. Nós não somos feitos para isso. Nós somos feitos para a eternidade. Mas às vezes sofremos um luto aqui porque nós não conseguimos entender aquilo, né, na nossa cabeça. E o que nos conforta é viveremos juntos na eternidade. É um até logo, porque nós não somos feitos para isso. Mas às vezes o Senhor leva. E é dele, entende? É dele. Então, a gente precisa colocar isso na nossa cabeça. As coisas aqui dessa terra não são minhas, eu sou passageira aqui. E a gente não pode se apegar. O nosso coração não pode estar nesse lugar. O nosso coração tem que estar em ok, Senhor, é seu. Está comigo enquanto o Senhor deixar que esteja comigo. Mas quando o Senhor quiser levar, amém, amém. E é natural a gente sofrer, né, diante dessas circunstâncias. É natural a gente se sentir triste ou desapontado, injustiçado, amargurado, angustiado com essas situações, mas eu quero que você coloque na sua mente isso, que todas as coisas aqui pertencem ao Senhor. Nós somos forasteiros vivendo numa terra que não é nossa. A nossa terra é na eternidade, é a Nova Jerusalém. Sabe? É viver a casa de muitas moradas que o Senhor prepara. Em Apocalipse diz que a casa do nosso Pai tem muitas moradas e que Jesus está indo preparar essa morada para nós. Então a nossa casa é lá. Aqui nós somos forasteiros em uma terra que não é nossa, vivendo coisas que não nos pertencem. A nossa grande herança é Cristo. Aquilo que vai durar para sempre é Cristo. É o Espírito Santo habitando em nós. É a bondade de Deus, a graça de Deus na nossa vida. Então, as coisas que são daqui, sabe? A gente tem que dar valor, a gente tem que cuidar. Porque lembra que eu falei? Somos bons mordomos do Senhor, nós devemos cuidar. Tem a parábola, né, dos 10 talentos que Jesus conta, que fala que um homem saiu e deixou talentos, que eram as moedas, né, para algumas pessoas. A uns ele confiou 5, a outros ele confiou 2, a outros ele confiou 1. E quando ele voltava, quem tinha 5 talentos devolveu 10. Quem tinha 2 talentos devolveu 4. Quem tinha 3 devolveu 6. Até que um homem que recebeu 1 talento devolveu só aquele 1 talento. Ele não fez nada com aquilo que Deus deu pra ele. Ele não deu um fruto. Ele não fez nada com aquilo. E Deus fala pra ele que ele não pertence, sabe? Ele não deu frutos, ele não pertence àquele lugar, que ele não vai entrar no reino dos céus, porque ele não frutificou, ele não cuidou, ele não gerou algo com aquilo. Então, se Deus te confiou uma família, gere essa família, nutre essa família. Se Deus te confiou uma casa, cuide da casa da melhor forma. Se Deus te confiou um trabalho, uma posição em uma empresa importante, nutre aquilo, gere aquilo, faça com que aquilo prospere na sua vida, mas não permita que o seu coração pense, isto é meu, é meu de direito, eu conquistei, eu fiz. Citando Davi, quem sou eu? Quem é o meu povo? Perante a ti, Deus? Nada, ninguém. Onde nós estávamos, Senhor, quando o Senhor formou a terra? Quem sou eu? Sabe? Quem sou eu? Então, quando a gente tem esse entendimento e consegue entregar verdadeiramente tudo isso nas mãos do Senhor,
a gente consegue acalmar o nosso coração, a gente consegue dedicar tudo ao Senhor. E eu queria citar também Ana, mãe de Samuel. Ela era uma mulher estéril, né? Ela não poderia ter filhos. Diz que o Senhor fechou a madre de Ana, ou seja, ela não poderia engravidar. E ela orava constantemente, chorava perante o Senhor pedindo um filho, porque a honra do judeu é a família. A mulher precisa gerar. Então, se ela não gerasse, era como se ela fosse amaldiçoada por Deus, sabe? Como se algo tivesse muito errado. Então ela chorava e ela pedia para Deus muito um filho. Só que o marido dela tinha uma outra esposa que tinha muitos filhos. Então, essa outra esposa, a Penina, ainda ficava jogando na cara de Ana. Olha, Ana, eu tenho filhos, você não tem. Eu consigo gerar, você não consegue. Então, além de tudo, ela era zombada e ela orava para Deus. Então, uma certa vez ela subiu ao monte, ali no templo do Senhor, como era de costume, uma vez ao ano, e ela chorava na frente do templo. Ela chorava muito, até que o sacerdote, o Eli, achava que ela estava bêbada, e ele falava pra ele: mulher, por que você tá bêbada? Larga a bebida fermentada. E ela fala: não, eu não tô bêbada, porque ela só gemia na presença de Deus, ela não tinha palavras mais de dor nela, daquela falta de gerar, de ser mãe. E aí ele fala pra ela: olha, vai em paz, você vai, nessa época do ano, você vai ter o seu filho, pode ir. E ela vai e realmente acontece. E ela faz uma promessa pro Senhor: Senhor, quando este menino nascer, eu vou consagrar ele a ti e ele vai viver no teu templo e eu não vou cortar o cabelo dele e ele vai ser pro Senhor. E aí ela faz isso. Então, quando ele nasce, ela amamenta, e quando acaba o período de amamentar, ela leva ele até o templo, entrega as mãos no sacerdote e fala: olha, estou aqui cumprindo a minha promessa, fica aí com o menino. E é isso. Então, o que acontece? Ela abriu mão daquilo que ela mais orou, daquilo que ela mais gestou dentro dela em oração, em pedido e tudo. E ela depois entrega para Deus de novo. E ali nós temos Samuel. Para mim, top maiores profetas que tem na Bíblia, Samuel, que foi assim, nossa, que coisa incrível. Então imagina se Deus tivesse dado para Ana aquele menino, sem que ela tivesse esses momentos de encontro com Deus, de intimidade com Deus, sem que ela soubesse qual era o maior valor. Nós não teríamos o profeta Samuel. Nós não teríamos esse homem que consagrou Davi rei, que colocou o reino de Judá estabelecido para sempre sobre Israel, e que Davi aponta para Cristo, e que Samuel fez tudo. Então, assim, nós precisávamos que a Ana tivesse um tempo na vida dela, e que nós precisávamos que a Ana renunciasse para Deus, porque ela entendeu que aquele menino só veio porque Deus deu. Então ela devolveu para Deus. Ela só devolve. E aí depois Deus dá outros filhos para ela. Consegue gerar outros filhos. E Samuel vira esse grande profeta. Então, às vezes, nós não temos aquilo que nós gostaríamos na hora. Nós não recebemos o que pedimos na hora. E às vezes, depois que a gente recebe, a gente ainda precisa entregar. Porque não significa que, se faz sentido pra você agora, não significa que vai ser sempre bom pra você agora. Às vezes Deus tem uma bênção pra aquele momento, depois Ele vai te levar pra outro lugar. Então, muitas vezes nós precisamos entregar. E Ana entregou, ou seja, qual era a verdadeira paixão de Ana? Deus. Deus era a verdadeira paixão de Ana, não era o filho. Não era o filho que ela tanto pediu. Era Deus. Porque ela renuncia ao maior pedido de oração da vida dela. Então, o que era mais importante? O pedido de oração a Deus, se ela conseguiu renunciar? Deus. Então, eu queria trazer isso hoje para o seu coração, nessa nossa conversa. Entenda que tudo o que chega nas tuas mãos, sendo pessoas ou sendo bens materiais, tudo pertence a Deus. E tem uma hora que Deus toma para Ele de volta. Ou tem uma hora que Deus vai querer simplesmente deixar com você porque tá tudo bem. E tem vezes que você vai ficar 2 meses com uma coisa que você pediu muito, tem vezes que você vai ficar 10 anos. A gente não sabe os prazos e os tempos determinados por Deus, mas o que eu quero te dizer é: confie. E sempre que algo chegar pra você, entenda: isso não é meu, isso é do Senhor. Isso tira um peso das suas costas. Por exemplo, no meu casamento, esse casamento não é meu, Deus é seu. Então, qualquer coisa que acontecer, Senhor, eu sei que esse pepino, Pai, o Senhor precisa resolver porque é seu, é consagrado pra Ti esse casamento, Senhor. Então, isso também tira um peso das nossas costas, sabe? De eu tenho que dar conta de tudo, de que é meu, de que não sei o quê. Não é.
Não é. Nós precisamos consagrar tudo que a gente tem pra Deus. Senhor, essa casa é sua, a minha vida é sua, o meu casamento, os meus filhos, o meu carro, as minhas finanças, tudo é seu, Jesus. Toma conta. Toma conta. E quando o Senhor quiser tomar, toma de volta. Sabe? Porque é entender que a nossa porção é Cristo. A nossa porção é Cristo. Aconteceu uma coisa recentemente e o que ficava vindo na minha cabeça, o que o Espírito Santo plantou na minha mente foi: a sua porção é Cristo. A sua porção é Cristo. A sua porção é Cristo. E o Senhor, amém, a minha porção é Cristo, a minha porção é Cristo, a minha porção é Cristo. E deixe Cristo ser a sua porção. A sua herança final é Cristo. Cristo não te deve nada. Ele já morreu na cruz por você. Então a sua porção final, a sua herança final já está garantida, é Jesus. Então as coisas que são aqui da terra, o que a gente viveu, o que a gente deixar de viver, tá tudo bem. O nosso coração precisa estar no lugar certo. Se o seu coração estiver em Jesus, você vai compreender que o que vem e o que vai não tem tanta importância assim, sabe? É normal a gente se chatear, mas no final das contas o pensamento é esse: a minha porção é Cristo. O que eu preciso é Cristo. Eu sou firmada em Cristo. Cristo é minha herança. Cristo me basta. Cristo é tudo que eu preciso. É Cristo, é sobre Cristo, é sobre Jesus, sabe? E entregar isso pra Ele. Então, bom, essa foi a reflexão que eu queria trazer pra vocês hoje. As passagens que eu usei tá em 1 Crônicas 29, no versículo 14. E em Jó, 1 de Jó, também tá lá, se vocês quiserem dar uma lidinha. Mas meditem sobre essa palavra, entendam que são bênçãos que o Senhor nos concede, mas a nossa bênção final é Jesus, é o próprio Deus, é a nossa maior bênção. Então, independente do que acontecer nessa terra, meu irmão e minha irmã, a gente já tem que ser muito grato. A gratidão tem que reinar no nosso coração porque nós temos Cristo. Cristo é a nossa porção principal. Então era isso que eu queria falar com vocês hoje. Espero que tenha edificado a vida de vocês. Espero que esse vídeo tenha encontrado um lugar no seu coração e um lugar pra você repousar. Talvez você não tenha passado por nenhuma perda ou não teve que passar por nenhuma renúncia, mas guarde isso no seu coração, porque as coisas acontecem na nossa vida. E quando elas acontecerem, lembre-se disso, que a sua porção é Cristo. Descansem nessa palavra, meditem nessa palavra, consagrem tudo que vocês têm ao Senhor. Consagrem os seus planos, os seus sonhos, tudo aquilo que vem ao seu coração, consagre ao Senhor, porque é dele no final das contas. E quando Ele decide nos dar, é uma bênção que Ele nos dá. E quando Ele decide tirar, é uma bênção que Ele também está fazendo na nossa vida. Porque quando nós vivemos debaixo da bênção do Senhor, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então é isso que eu queria falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem esse vídeo com as pessoas que vocês amam, com alguém que está passando por isso, com alguém que precisa escutar essa palavra e que possa gerar raízes no seu coração, encontrar um solo fértil, tá bom? Amém? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!